Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura está sendo gravada no dia 31 de outubro, no dia das bruxas, que é também dia de Beltane no hemisfério sul, dia de Samhain no hemisfério norte. Se você segue o calendário celta, se você é wicano, wicana, wicane, então você mais ou menos conhece os sabás. Então, por meio das místicas, geralmente 30, 31 de outubro e 1º de novembro são dias especiais, porque significam um estreitamento entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. Então essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Câncer, e vai ser mais ou menos uma mensagem dos guias espirituais de vocês. Algum recado, algum tipo de confirmação, mas isso daí vindo mais da parte espiritual de quem cuida mais de vocês, tá bom? Primeiro eu vou começar com esse oráculo que é o Monóloge, que ele fala um pouco dos trânsitos de cada signo a partir da perspectiva lunar. E aí depois eu vou tirar mais algumas cartas do Shamanic Healing. Depois eu vou concluir com o tarô da Santa Muerte, para comemorar. As duas primeiras cartas que saíram para vocês, cancerianes, é Lua Mutável, que significa basicamente que nem tudo está 100% certo, no sentido de confirmado, as coisas podem ainda se modificar. E Lua Nova em Escorpião, que fala sobre trabalhar com os seus medos. A Lua Nova de Escorpião agora, para nós, cancerianos, vai ser casualmente agora, dia 4 de novembro, no final dessa semana. Acho que é sexta-feira. Quinta-feira dessa semana, 4 de novembro. Em termos astrológicos também, se vocês quiserem algum tipo de leitura mais, verificar onde essa leitura tá mais especificamente batendo para vocês, procurem o signo de Escorpião no mapa de vocês e também a casa número 8, em que signo está, se vocês têm algum planeta na casa 8, ou se vocês têm algum planeta em Escorpião. Abundância, deixar para trás e dualidade. Vocês têm essas duas cartas, tem acho que os mesmos passarinhos, inclusive. Bom, cancerianes, acho que o primeiro recado, assim, dos guias espirituais de vocês. Prestem atenção também no mapa astral de vocês, aonde estão o eixo dos signos mutáveis. Os signos mutáveis são Sagitário, Gêmeos, Virgem e Peixes, tá bom? Mas Escorpião é um signo fixo. E aí, de certa forma, o signo de Escorpião, ele fala de um tipo de certeza, mas é um tipo de certeza mais intuitivo, né? Eu acho, cancerianes, que o time espiritual de vocês está pedindo para vocês prestarem mais atenção na parte mais da abundância da vida de vocês, ao mesmo tempo que daí deixar para trás e também trabalhar através dos seus medos. Eu acho que tem alguma coisa ainda que vocês estão precisando se libertar, né? Daí talvez também se libertar de alguma coisa do passado também tem a ver, de certa forma, com integrar duas partes de vocês, no sentido de que eu vou agora já tirar algumas cartas de tarô, mas eu tô com a sensação de que essa questão da dualidade e de vocês trabalharem através dos seus medos tem a ver com algum tipo de julgamento que vocês passaram, sabe? E aí um tipo de julgamento que foi mais apontando que vocês não eram confiáveis de certa forma, porque vocês eram
apresentavam duas posturas diferentes. E eu acho que, na realidade, no caso desse julgamento de vocês, o julgamento que foi feito de vocês não é muito correto, porque, na realidade, vocês não estavam apresentando... vocês não estavam sendo duas caras, vocês só estavam, na realidade, empregando a energia de vocês de forma diferente. Porque o signo de Escorpião, por ser um signo regido pelo planeta Marte, ele lida com questões do planeta Marte de maneira mais diferente do que o signo de Áries, né? Na astrologia tradicional, Escorpião e Áries são regidos por Marte. E aí, enquanto o signo de Áries tem, assim, uma abordagem marciana mais, assim, direta, né? E aí, por vezes, o signo de Áries meio que tem uma tendência a ser meio que um caminhão desgovernado. O signo de Escorpião é diferente porque ele aplica a energia marciana dele de maneira mais certeira. Enquanto que, por exemplo, o signo de Áries acaba sendo uma aplicação de Marte que é meio assim, tipo, tentando atropelar todo mundo, uma coisa mais desgovernada, a aplicação de Marte através do signo de Escorpião é mais semelhante à de um atirador de elite, sabe? De um sniper. Porque quando o signo de Escorpião mira para acertar em alguém, ele vai acertar, é uma coisa mais certeira, entendeu? Então eu sinto que, de certa forma, eu acho que passou por um momento de vocês recentemente essa questão da acusação, sabe? De vocês não estarem sendo muito honestos. De vocês não estarem sendo muito honestos ou de vocês não estarem mostrando, tipo, a totalidade da personalidade de vocês ou algo do gênero. Tá bom? Aqui daí saiu na parte do tarô 6 de copas, 9 de copas, o imperador. E o imperador também é regente do signo de Áries. Depois aqui tem 3 de ouros, 10 de ouros, 6 de espadas. E aí depois aqui tem a rainha de ouros. A gente meio que tem um tema aqui, olha só, vocês têm vários múltiplos de 3, 2, 6, e aí 3, 2, 6 e 1, 9. Depois 10 e a rainha. Então, começa aqui no imperador, 3 de ouros, 2, 6, 9, 10, a rainha. De certa forma, cancerianes, abraçar a dualidade de vocês, na realidade, não é de forma alguma como se vocês tivessem duas partes da personalidade de vocês que estivessem brigando entre si, porque como começa mais ou menos com a carta do imperador, de certa forma, vocês são muito seguros da autoridade de vocês. Não é como se vocês tivessem dúvidas sobre a personalidade de vocês ou sobre as decisões de vocês. Então, eu acho que, na realidade, de certa forma, o recado espiritual para o momento, eu acho que, de certa forma, é de conforto, no sentido de que vocês tomaram as decisões mais corretas, especialmente porque, na realidade, elas estiveram, sim, de acordo com aquilo que vocês gostariam de fazer. Então, de certa forma, integrar a dualidade de vocês talvez seja um pouco também dessa questão de, talvez essa polaridade entre Escorpião e Áries seja interessante para vocês perceberem, porque são dois signos regidos pelo mesmo planeta, né? Ao mesmo tempo também que Escorpião e Áries, pela localização deles no mapa astral, né? O signo de Áries, ele é sempre o pano de fundo da casa 1, ao mesmo tempo que o signo de Escorpião sempre é o pano de fundo da casa 8, apesar de vocês poderem ter esses dois signos em qualquer outra casa, isso
De qualquer forma, esses 2 signos são o pano de fundo dessas casas. E aí, pela localização, casa 1 e casa 8, significa que esses 2 signos naturalmente fazem um aspecto que é chamado de quincúncio dentro da astrologia, dentro do mapa astral. Esse aspecto, na realidade, ele tem a ver com 2 energias que são semelhantes, porém não se reconhecem como semelhantes. As 2 energias não se entendem. Então, são 2 forças de Marte que, quando uma fica na frente da outra, tipo, elas completamente não se entendem, sabe? Tem um pouco assim, não é de negação e não é de ódio, sabe? E não é de desentendimento também. É de verdade uma falta de conexão e reconhecimento apenas, sabe? No sentido de que muitas vezes daí a energia marciana através de Áries é mais reconhecida, inclusive pelas outras pessoas, como a, entre aspas, bem entre aspas, gente, a mais correta, sabe? Porque é mais direta. E muitas vezes também o signo de Áries tem a tendência a tá muito com a cabeça na parede por causa disso. Enquanto que o signo de Escorpião é mais direto, então, ou seja, ao contrário do signo de Áries, o signo de Escorpião, ele não compra qualquer briga, ele não faz qualquer tipo de bate-boca ou discussão. Quando o signo de Escorpião entra mais ou menos para qualquer tipo de briga, ele entra para ganhar, porque ele é bem certeiro. Então é mais ou menos, cancerianes, o momento de vocês estarem aceitando, de certa forma, essas 2 partes que não se reconhecem como a mesma, duas partes da mesma moeda, sabe? Porque, de certa forma, também essa é uma mensagem de conforto dos guias de vocês, porque, em primeiro lugar, as cartas aqui são muito positivas. 3 de ouros significa vocês conseguirem e saberem trabalhar muito bem com outras pessoas. Também significa que algumas sementes materiais, que alguns trabalhos que vocês andam fazendo, eles têm crescido cada vez mais. O 6 de copas e o 6 de espadas são 2 energias assim que pedem algum tipo de reflexão, mas que não é uma reflexão no sentido de perceber o erro de vocês, mas o 6 de copas, ele traz mais ou menos uma sensação de um passado que era bom demais, então vocês podem estar se sentindo um pouco nostálgicos nesse momento, ao mesmo tempo que o 6 de espadas representa um tipo de afastamento das outras pessoas, não necessariamente por problema, por discussão ou por briga, mas é um afastamento para colocar mais ou menos as ideias e a própria cabeça no lugar. Mas aí, tipo, é meio que uma escada, sabe? Vocês têm um 3, 2, 6 e aí depois tem um 9. Eu acho, cancerianes, que é bom também vocês prestarem atenção nas coisas que acontecem a partir dos múltiplos de 3, sabe? Daqui a 3 semanas, ou daqui a 3 meses, e aí depois daqui a 6 meses, e aí também depois daqui a 9 meses. É sempre bom, sempre quando tem algum tipo de repetição, especialmente assim, de 3, é sempre bom se ligar na passagem do tempo também, tá? E aí depois do 9 de copas, ele representa algum tipo de vitória que é individual, porém dividida com outras pessoas. E o 10 de ouros e a rainha de ouros, mais tarde, eles mais ou menos confirmam um certo tipo de estrutura de carreira imaterial. E aí também confirmando que as escolhas de vocês, daí não só no campo das relações, mas também no campo profissional, elas foram adequadas. E aí, de certa forma, a rainha de ouros é um tipo de energia que, na realidade, está falando sobre a autonomia a autonomia da nossa vida, né? Especialmente como a gente constrói a nossa autonomia material, econômica, justamente para conseguir viver a vida privada que nós queremos, sem julgamento, porque a rainha de ouros também não aceita nenhum tipo de julgamento da vida privada dela. Então, por isso que ela se garante financeiramente como autônoma, sempre como independente.
Porque daí, dessa forma, ela não precisa manter relações com pessoas que acabam julgando a forma como ela vive e as coisas que ela faz. Cancerianos, eu acho que esse é um recado bem simples e, de certa forma, eu não acho que vocês estejam, assim, num fechamento de ciclo necessariamente. Eu acho que vocês, assim, estão... Por mais que tenham 10 aqui, eu acho que vocês estão na jornada, ainda na caminhada. Ao mesmo tempo que daí, por mais que agora, nesse momento específico, as coisas possam estar um pouco incertas, e aí ter essa indicação de que é necessário vocês trabalharem através do medo de vocês, eu acho, cancerianos, que no final das contas, o time espiritual de vocês, ele só veio confirmar, na realidade. Não só de que tá tudo bem, mas que também as escolhas que vocês fizeram foram muito boas. Inclusive, talvez de ter lidado com alguma questão mais com uma energia de Marte em Escorpião, sabe? De ter ido quase que na raiz do problema, sabe? E aí, de certa forma, porque Escorpião, às vezes, quando ele ataca, essa questão de ser certeiro também é... Tipo, Escorpião sai vitorioso por mais que as outras pessoas não gostem dessa postura, sabe? Não gostem, achem grosseiro demais, estúpido demais, sabe? Mas, de qualquer forma, o Escorpiano, ele tem essa coragem também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa a gíria de dar no meio da pessoa. E aí também eu acho que o time espiritual de vocês, no final das contas, só tá vindo dizer pra vocês que foi, sim, a coisa necessária a se fazer. Eu acho que essa pessoa, de qualquer forma, também merecia escutar alguma coisa, sabe? E eu acho que a verdade que vocês trouxeram à tona era uma verdade necessária para essa outra pessoa, mas também para as pessoas que cercam vocês, sabe? Olha, cancerianos, eu acho que o recado de vocês era esse para hoje. Prestem atenção na passagem do tempo mesmo, tá bom? 3, 6, 9. Acho que podem servir como marcos daí para a vida de vocês, para vocês perceberem quase que saltos também qualitativos. Bom, pessoal, era essa a leitura de vocês. Eu sempre falo que essa leitura, ela primeiro é mais certeira, de certa forma. Primeiro pro ascendente, porque é a partir do ascendente que a gente sabe, a gente tem uma boa noção de quais signos regem o resto das nossas casas no nosso mapa astral. Então isso pode nos dar uma leitura mais certeira. E depois sempre ver Sol e Lua, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.